Então, assim, sabe quando tudo vai fazendo sentido? E aí ele fala muito disso. Então vamos lá, boa tarde novamente a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Estamos retomando aí uma série de discussões, de conversas, de palestras. Esse ano nós tivemos a oportunidade de ter também uma fala, né, que eu fiz sobre a cultura indígena e as infâncias. E a intenção é que a gente possa retomar, né, agora esses momentos de reflexões que estão para além aí dos diálogos, né, e das metas de compreensão que nós temos nas nossas UCs, tá? Estamos aí retomando, porque por um tempo, né, ficamos predominantemente de forma digital. Então, agora, com esse retorno à presencialidade, nós estamos aí acertando, né, todas essas dinâmicas das nossas conversas aí pré-aula. Então, esse é um espaço que a gente vem construindo aqui pré-aula com esse objetivo, né, de sair um pouco de uma certa rigidez acadêmica que às vezes a gente acaba tendo, né, na sala de aula, e a intenção é trazer algumas reflexões a respeito desses outros universos que circulam também a esfera acadêmica, mas que também estão mais ligados à nossa formação humana, né, à nossa dimensão cidadã aí, né? Então, muito bom ver o pessoal de psicologia aqui, a turma de psicologia. Já estou vendo alguns alunos e alunas. E aí, então, retomando, né, querendo dar continuidade a essa série de diálogos que a gente começou a ter o ano passado, quando eu fui notificada, né, que estaria com a turma de psicologia e educação, imediatamente eu pensei em convidar, né, a Beatriz Amoedo Jorge para conversar um pouco com vocês, pensando nessa trajetória, né, acadêmica e particular dela, que transita aí entre a letras, né, que é a formação dela inicial, e a psicologia. Então, a intenção é que hoje a gente possa fazer uma conversa, um bate-papo, né, algo mais informal, para ampliar aí alguns horizontes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que na nossa turma de psicologia, algumas pessoas já vieram de outra graduação e aí foram realizar um sonho antigo, né, de cursar psicologia. Aparentemente, a psicologia está se apresentando como um sonho para muitas pessoas aí de formação, né? Então, a Beatriz tem um pouco dessa trajetória também, então eu vou passar a palavra para ela, né? Espero que vocês aproveitem, né? Que seja uma tarde prazerosa e também sintam-se à vontade para a gente ir construindo esse diálogo e conversando, tá bom? Então, Bia, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite. Ó, a Gisele aqui, a Gisele que fortemente relembrou a gente que a gente tinha esse compromisso, que ela estava empolgada. Obrigada também pela participação, Gisele, e aí outros rostinhos aí que eu estou vendo e outros nomes, né? Que eu decoro nomes, o pessoal já sabe aqui. Então, obrigada, gente, pela participação de vocês. Bia, obrigada pela disponibilidade, né, por ter aceitado prontamente esse convite e ter disponibilizado esse tempo para a gente. E, né, espero que você possa nos contar um pouco dessa trajetória, como é que a sua vida vai aí se entrelaçando, né, entre letras, literatura, psicologia e tudo isso, né? Se você quiser trazer um pouco da sua trajetória para a gente, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Tá. Porque eu tô aqui no celular, no computador, tô tentando conectar para ver a melhor forma, mas qualquer coisa vocês me avisam, né? Principalmente você, Paula, me fala se tiver alguma falha, alguma coisa que eu possa melhorar aqui, tá? Tá bom, perfeito. Eu queria começar te agradecendo assim imensamente, né? Esse encontro não teria acontecido, né? Se não fosse essa sua sensibilidade de conectar esses nossos universos, né? E propor essa conversa. Então, eu fico muito honrada e muito emocionada também por
ser convidada para falar para alunos de tantas áreas, né? Psicologia, letras, pedagogia, e também ter a oportunidade de chamar pessoas para assistir esse bate-papo. Então, de fato, encontrar pessoas para falar sobre esses temas é algo que me comove muito, que me movimenta e de fato, estou muito feliz. Só queria começar registrando, assim, meu muito obrigada, né, também pela São Judas, pelo convite. Então, respondendo aí que você falou, né, sobre a minha trajetória, eu fiz letras na USP, né, eu entrei lá em 2010, só que eu acho que minha relação com os livros, minha relação com a literatura começa bem antes, né, já quando eu era criancinha mesmo, nem sabia ler, mas eu sempre via minha mãe rodeada de livros, ela sempre estudou muito e ficava, inclusive, na cama, assim, anotando livros e lendo. E aí, quase que por modelo, assim, né, eu fui apresentada a esse universo. Quando eu era criancinha, também lançou Harry Potter, acho que você deve lembrar que também é dessa geração, né? E aí foi um dos primeiros livros, assim, também que eu tive acesso a ler e depois ver no cinema. Eu lembro da experiência de ver um livro sendo, assim, passado na tela da forma como eu tinha imaginado, né? Então, já começa ali, bem pequenininha. O meu primeiro contato com o mundo das palavras já veio mediado pelo mundo dos livros. Eu vivia na biblioteca da escola, estava sempre conectada com esses tipos de eventos de festa literária ou feira do livro, adorava ir na Bienal do Livro. Então, sempre muito assim, o livro sempre foi algo muito presente na minha vida. E aí, lá por volta da 7ª série, teve uma professora maravilhosa de língua portuguesa, Gislaine, nunca vou me esquecer, que ela deu para a gente, enquanto professora, né, de língua portuguesa, um trabalho que ela dividia a gente em turmas, e aí a gente tinha que, cada grupo da turma tinha que pesquisar a respeito de uma escola literária. E o meu grupo tinha ficado com o romantismo. E eu lembro que as minhas amigas, todas, a gente começou a estudar aquilo e eu fiquei muito tocada, sabe? Eu falei, nossa, é isso que eu quero estudar, eu quero ler sobre isso. E aí eu fiquei encantada que aquilo podia ser uma faculdade, porque até então eu não tinha ligado os pontos. Eu sabia que eu queria dar aula já, porque eu gostava muito das professoras, do clima de escola, né? Mas essa questão da literatura como parte desse dar aula ainda não tinha entrado assim na minha mente, né? Até porque a gente só é apresentada a disciplina de literatura lá no ensino médio, né? Então, aí eu conversei com essa professora, eu falei, professora, o que eu tenho que estudar para trabalhar com isso? Ela falou, você tem que fazer letras, igual eu fiz. E aí aquilo, assim, foi uma portinha que abriu e eu nunca mais fechei, assim, eu sabia desde então que eu ia estudar para passar na faculdade de letras. E também, como na minha casa sempre teve esse incentivo, né, para a gente tentar a universidade pública, tinha essa conversa, né, muito ativa, eu já tinha também predeterminado que eu ia até conseguir entrar na universidade pública. E por morar em São Paulo, eu prestei na Unifesp e na USP. Então, acabei entrando nas duas, mas pelo sonho, assim, né? A gente fala muito da USP, fica um lugar bem, né? Até glamourizado, cheio de fantasias, né? E eu cheguei a conhecer também o campus da Unifesp, enfim, me apaixonei pela USP, falei, é isso aí, vou para a USP, e comecei a estudar letras. E, assim, o choque inicial, acho que o pessoal que está aqui, que é da área de letras, né, deve ter passado por algo parecido, que é muito diferente, né? Você ser leitora, assim, normal, da vida normal, e você aprender sei lá, os termos acadêmicos, a ver as estruturas narrativas, né? Todos os conceitos, as escolas literárias, e aí aquela desilusão de que todo mundo que gostava de escrever vai escrever um livro na letras, isso não existe, porque você quase não vai ter tempo para escrever, né? E muitas vezes você nem é incentivado para isso. Então, tem bastante desilusão de alguns alunos da letras, né, que acham que vão ficar muito, muito bons na escrita e, na verdade, a gente nem tem muita aula de gramática, nem se conecta com isso. Então, a universidade também foi um espaço, assim, de quebra de paradigmas para mim, né, tanto com relação à própria idade, né, que a gente está se lançando aí no mundo, com 18 anos, que eu acho que é uma idade muito, assim, precoce para a gente fazer uma escolha tão gigante, né? Mas, enfim, eu estava ali, encarei e fui desde o começo nesse caminho.
Só que aí, durante a própria faculdade de letras, eu tive algumas disciplinas, alguns trabalhos que conversavam com a psicanálise diretamente. Então, o Freud acabou aparecendo em algumas discussões, né, de literatura brasileira, que foi a área que eu me vi mais afim, né? E assim, esses conceitos, essa forma de pensar o mundo e o homem me tocavam muito, assim, eu tinha muita vontade de continuar lendo, de continuar estudando. E tem algumas professoras na Letras da USP que são referências, assim, nesses estudos, né? A Cleusa e a Judith, elas sempre fazem estudos, assim, da Clarice, relacionando com a psicanálise, né? Então, é muito interessante e muito vasto. Eu comecei a fazer terapia na época, já, né, por outras questões. E aí, assim, em terapia mesmo, eu acabava falando sobre esse lugar de escuta que eu sempre tive, né, de ser uma pessoa que é muito solidária, muito que eu tenho essa característica da empatia, de me colocar no lugar dos outros, e acho que isso fazia com que muitas pessoas quisessem me contar coisas, conversar comigo, e aí ela até, minha analista falou, olha, eu acho que você tem uma aptidão, né, para a área da psicologia. Aí eu falava, não vou aguentar, porque eu vou chorar na frente dos pacientes, eu não vou ter condição para isso. E aí eu tinha essa visão de mim, assim, como alguém que ia transbordar se entrasse em contato com essas narrativas tão profundas, né, das vidas que a gente sabe que acontecem, né. Só que aí eu comecei a olhar, assim, com mais flertar com essa possibilidade, sabe? Também a partir dessa eu tive uma experiência acadêmica, dando aula mesmo, né, como professora, dando aula particular, trabalhando em escola, e aí percebi muitos embates, muitos, assim, foi bem frustrante para mim, né, porque eu não me senti muito bem, aquilo que eu imaginava não foi muito bem o que eu encontrei. Eu tive muita experiência em escola particular, e aí o estudo de literatura é muito voltado para o vestibular, né? E aí tudo que você quer expandir, tudo que você quer trazer de novo é mal visto, né? Tem que ser colocado ali só na apostila, só no que o Enem pede, enfim. E aí acabava sendo um pouco mal compreendida nesse sentido. E é isso, né? A escola particular, principalmente, tem muito esse olhar para o vestibular e para o Enem. Né? E eu falei, eu não quero isso, sabe? Eu venho de uma área que é para instigar a criatividade, a imaginação, e aí isso é quase como um modelo, né? Que eu tenho que colocar para os alunos de como eles têm que se expressar e se colocar no mundo. Então, eu falei, aí foi meu desencanto, né? Foi muito difícil de chegar a essa conclusão, muito mesmo, porque era um sonho, assim, de criancinha, né, da aula, mas aí isso me abriu essa outra possibilidade, né, me abriu esse outro universo de talvez iniciar uma outra graduação. E aí foi assim, meu Deus, né, eu tô no 4º ano, então eu tô com 30, então eu tinha 20, eu tinha 25 anos, mais ou menos, 26, quando eu decidi fazer essa segunda graduação. E na época eu falava, não, meu Deus, eu vou me formar eu vou estar com 31 anos, nossa, meu Deus, não sei o quê. E assim, hoje, parando para pensar, é nada isso, sabe? Tipo, a idade não importa em nada, é que a gente também idealiza um pouco isso, né? De com 30 anos eu já vou estar casada, já vou ter filhos, já vou ter uma casa, né? Essas coisas assim que as pessoas falam que a gente tem que cumprir. Mas aí, assim, com muito apoio, muita conversa, né? Eu decidi encarar esse outro universo e entrar em outra graduação. Então, aí foi pensando em mudar de carreira mesmo. Não desistir da literatura, mas de me colocar como psicóloga mesmo. E aí, por que que eu não fui fazer psicanálise? Por que que eu não fui fazer um curso assim? Eu fui direto para a base mesmo. Eu quis estudar desde o comecinho, porque eu acredito, né, que o curso é pensado a partir dessa formação, dessa construção de ideias, a gente tem que entender de onde vêm essas ideias, quem pensou, onde surgiu, né? Ter um olhar panorâmico mesmo das psicologias, né? Que não é só uma psicologia. Então, e também a questão do CRP, que para mim era muito importante ter essa validação, né? E então foi isso, assim, me enfiei nesse novo universo, mas que não é tão novo assim, porque é isso, a proposta desse bate-papo é de colocar que é isso, são dois universos que estão muito atrelados e que, para mim, eles sempre aconteceram, assim, de certa forma. Eu só estou tentando evidenciar um pouco esses cruzamentos, digamos assim. E aí você também tem um trabalho, né, nas redes sociais, né, e aí que você faz um pouco desse trabalho, né, não sei se é de resenha, né, o Isso. certo, toda essa parte da literatura, que também é um trabalho seu,
né? Uhum. Isso, hoje, na verdade, o canal já tem 2 anos, né, chama Lado B o canal, que eu tenho dessas que eu não sou muito criativa com título, aí, tipo, Beatriz, Lado B, eu coloquei isso daí. Na verdade, foi o Eric, né, meu marido, que me incentivou muito, que, assim, era engraçado, que tudo que eu fazia, ele pensava, nossa, deixa eu filmar, porque isso ia ser legal para colocar no vídeo, as pessoas vão gostar de ver. Daí eu, não, nada a ver, né? Tipo, ter um canal. Sempre me colocava assim, não, tem tanta gente fazendo isso, tem tantas pessoas já que falam sobre esse assunto. Mas ele falava, não, mas é o jeito que você fala legal, vamos tentar, vamos tentar. E aí, assim, eu sempre fui muito rígida, muito perfeccionista. Aí eu pensava, meu Deus, imagina, eu coloco o meu vídeo lá, daqui a pouco eu percebo alguma falha, alguma construção não tão bem feita, ou até algum lapso, algum desvio gramatical na minha fala, e como que eu vou suportar deixar esse vídeo online? Mas aí, graças a esse incentivo e graças também a essa abertura que eu me permiti, tem sido uma experiência incrível. Então, eu tenho encontrado muitas pessoas por meio do YouTube, da internet, que talvez eu nunca tivesse encontrado se não fosse assim. E esse lugar, né, de saber que essas pessoas esperam para saber o que eu acho do livro, sabe? Isso eu acho uma coisa grandioso demais, assim. E eu tenho alguns booktubers, né, que a gente fala, que são esses youtubers do meio literário, dos livros, que eu acompanho bastante. Então, pensar que eu tô sendo essa pessoa para essas outras pessoas assim, é um pouco assustador e ao mesmo tempo encantador, sabe? Eu tenho aprendido demais. Se a gente vê lá o primeiro vídeo do canal, o segundo vídeo do canal e como tá hoje, já mudou muita coisa, né? Meus cabelos foram mudando muito e eu também, né? A vida, enfim, fomos atravessados por uma pandemia, então acho que isso tudo impacta esse trabalho também, mas é algo que eu faço por hobby, é algo que eu faço assim, sem retorno financeiro, não é voltado para isso, mas para esse espaço mesmo, né? De pensar e falar sobre literatura com pessoas que estejam a fim de ouvir isso. Queria falar um pouco de como que foi, como que está sendo a sua percepção, né, ao estudar psicologia, assim, qual área que você se identifica mais e como é que você percebe que esses caminhos vão se entrelaçando, enfim. Sim, eu entrei na psicologia já com, assim, uma preferência, né, por conta de a minha analista ser junguiana, né, eu já via o Jung como um cara maravilhoso, porque a forma como ela colocava ali na minha análise isso em prática, eu via que fazia muito sentido. E como o Jung ele coloca a perspectiva do mito, né, das histórias, das narrativas, isso para mim também me interessou demais, porque uma das minhas paixões na letras era a literatura grega, é ainda a literatura grega, é esse contato com essas narrativas míticas, né, de tradição oral, e pensar nesses mitos base de, sabe, que fundaram mesmo o que a gente conhece hoje da sociedade, nosso pensamento, enfim. E então o Jung já foi a minha preferência desde o começo. Só que não sei como isso funciona na São Judas, mas na Metodista, e, que é onde eu estudo. E na maioria até das universidades, o Jung não tem tanto destaque, né? A gente vai ver principalmente o Freud, né? Pensando nessa linha da psicanálise, ou seja, que considera o inconsciente, o consciente, enfim, e outras abordagens, né? O humanismo, a gente vai ver a comportamental, vai ver a fenomenologia, mas fica bem centrado nessa dicotomia comportamental e psicanalítica. E a psicanalítica, fundamentalmente freudiana. Então, a gente vai estudar a Melanie Klein, a gente vai estudar o Winnicott, um pouquinho do Bowlby, vai ver um pouquinho de outros autores, mas o Jung acaba não ficando tanto em evidência, né? Eu até fiquei surpresa que eu tive um semestre bastante voltado para o Jung, mas de uma forma assim bem rápida, sabe? E em alguns momentos eu ficava até assim, meu Deus, o Jung deveria estar se revirando uma hora dessa, ouvindo essas coisas sendo faladas assim tão rápido e tão superficialmente, né? Conceitos tão gigantes. Mas eu acho que o Jung sempre teve essa minha preferência, né? Mas, como eu mencionei antes, o Freud, né, que foi esse grande pai aí da psicanálise, né? Foi esse grande pontapé, foi uma pessoa que eu nunca vou deixar de reverenciar e entender como alguém muito importante para que essa história acontecesse, e que foram os meus primeiros contatos também com os textos, né, de psicologia. Então, eu gostei muito, mais o Jung faz mais sentido. E agora, eu tenho feito parte de... Agora não, faz um tempinho, tenho feito parte de grupos de estudo, né?
da psicologia analítica, só que aí eu descobri a psicologia arquetípica. E aí meu coração agora está totalmente comprometido com outro grande pensador, que é o James Hillman, que na verdade é um grande, assim, ele estudou muito a obra do Jung, então na verdade ele relê um pouco essa obra do Jung a partir do conceito de arquétipo, dessa imagem dos arquétipos, né? E assim, eu não quero ficar É uma da fala literatura, né? Havia da isso, literatura, então tinha que ir para esse lado. tinha, né? Aí, e assim, e eu fui perceber que o Hillman, ele também estudou letras, sabe? Então, assim, sabe quando tudo vai fazendo sentido? E aí ele fala muito disso, da nossa falta de incentivo à imaginação, à criatividade, ao imaginar, e que isso, na verdade, faz com que o nosso mundo seja como é hoje, né? E eu gosto muito que ele também se desapega, inclusive fala bastante mal dessa nossa ideia de ficar só pensando na infância, tudo retorna para a infância, tudo é o pai ou a mãe, e culpando mesmo, e ficando parado nesse trauma ali, sem olhar para as outras potencialidades, né, dessa alma no mundo. Então, eu gosto muito da forma como ele coloca a psicologia, como ele lê o mundo, como ele fala de narrativas. Então, eu estou totalmente inclinada, assim, decidida a me manter nessa área da psicologia arquetípica. E é interessante também, porque quando você traz, né? Olha, a gente passa, né? É muito rápido, né? Por exemplo, passamos muito rápido pelo Jung. Mas isso é o que também já estou conversando com alguns alunos que até estão aqui presentes, enfim, que infelizmente a graduação a gente vai com a expectativa de sair um especialista da área, né? De achar que então, por exemplo, né? Então eu fiz letras, eu fiz pedagogia, psicologia, eu vou saber tudo sobre aquilo. E aí a gente começa a perceber então que na verdade você vai ter uma pincelada de um pouco de cada assunto e depois você que corra atrás para dar conta daquilo que você quer se especializar, né? Então é legal porque o pessoal que está aqui né, de psicologia, por exemplo, eles estão no primeiro semestre, né? Então eu falo isso para eles, olha, gente, às vezes a gente vem com essa expectativa de que a gente vai, né, estudar densamente algumas questões do curso, e aí a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem um mapa para onde a gente vai. Né? Que importa a gente saber as referências teóricas, que importa, né, a gente conhecer as bases, os principais pesquisadores daquela área, as referências, né, os grupos de pesquisa das universidades, enfim, mas que depois é uma trajetória, né, e aí pessoal de cada um, né, nesse fazer no mundo, nesse estudo, né? Então, assim, como a gente está fazendo aqui, às vezes é uma palestra que você pega e você fala, poxa, tem uma referência bacana, às vezes é um evento que você participa, um congresso, isso vai dando a base, né, para o nosso aperfeiçoamento profissional, né, do dia a dia. Sim, nossa, muito. E acho que essa visão é muito difícil de a gente ter quando a gente entra na faculdade, né? Assim, é muito difícil. A gente acha que vai aprender mesmo tudo. E mesmo já tendo passado por uma graduação, a segunda, assim, eu tive esse choque de, nossa, calma, tá sendo muito rápido, né? Eu gosto de um termo que a minha analista usa, que ela fala assim, é city tour, né? Sabe quando você quer conhecer um país, e aí você contrata um É verdade. pacote de 14 dias e faz city tour. É isso a experiência da graduação, né? Tipo, olha o Louvre, olha as pirâmides, tipo, olha o Jung, né? É isso, assim, a gente só vai ser apresentado, né? Para esses grandes pensadores, para essas grandes filosofias, e aprender um pouco de como eles chegaram ali, né? Para depois a gente ir sozinho mesmo, construir esse percurso. E aí, como você disse, é numa palestra, é num bate-papo, é num evento, muitas vezes extracurricular, que a gente vai encontrando pessoas que, nossa, eu quero estudar isso, né? Eu quero ser como essa pessoa, nossa, eu gostei muito disso que ela falou, vou atrás de estudar mais. E aí outras conexões vão sendo feitas, mas a faculdade de fato é só essa base bem básica mesmo que a gente vai fazer no começo, e igual a Gisele falou, né, a viagem da CVC, é isso, assim, é um pacote caro, né, enfim, infelizmente caro, mas que também não tem, não, eu não consigo imaginar muito outras formas de fazer isso, senão dessa forma que é feita hoje, né, assim, então faz parte. Verdade. Então, agora conta pra gente quais são as relações aí que você está tecendo entre literatura, né? Assim, como você percebe, né? Como você tem aí uma dinâmica de leitura, né? Como hobby, enfim, também, né? Como é que você vai percebendo essa aproximação, assim? Eu fui conhecendo, né? A psicanálise
nos encontros extras da vida, né? Eu fiz terapia, mas não foi na linha, né, da psicanálise ainda, mas quero fazer psicanálise. E fiz terapia, né, não análise, no caso. E ao longo do tempo fui me aproximando. Tenho muitos amigos psicólogos, psicólogas, muito. Eu até brinco, nossa, gente, daqui a pouco é mais psicólogo que eu conheço do que professores, né? E aí tem alguns amigos, professores que também dialogam muito com a psicanálise, enfim. Então tenho escutado um pouco agora também, então eu até brinco, né, gente? Às vezes eu escuto psicanálise, né, não estudo, mas escuto mesmo nas tarefas do dia a dia, que eu coloco lá alguns podcasts e vou ouvindo e vou ligando uma coisa com a outra, né? Que acaba, as minhas leituras acadêmicas aí ficam mais centradas na educação, né? Mas sempre quando dá, dou uma aproximadinha lá da psicanálise. E tanto é que, por exemplo, eu particularmente, né, tava escutando um podcast acho que da Folha, se não me engano, da Tati Bernardi, né, e aí do meu inconsciente coletivo, e aí ela traz, aí ela foi por coincidência, e aí ela trouxe, né, um livro, eles fizeram toda uma análise, né, de uma personagem. Então, nessa temporada do podcast, eles estão fazendo isso, assim, eles brincam fazendo uma análise psicanalítica, né, de um determinado personagem. Eu achei isso muito bacana, assim, né? Então, eles foram lá analisar, né, um livro que se chama A Cachorra, da Pilar Quintana, em que ela vai falar sobre a mãe, sobre a figura materna, a maternidade, enfim. Achei incrível esse podcast, aprendi muito. Mas, e aí você acaba tendo esse tipo de relação, assim, de analisar que, assim, os personagens dentro da literatura ou não, isso aparece de outra forma, como é que é, assim? Eu acho bem interessante essa forma de dialogar. Acho que é a mais evidente quando a gente pensa, né, na ficção e na terapia, na análise, né? A partir desse cruzamento, é pensar, nossa, tal personagem tem tal transtorno, né? Ou, caramba, aquele é um personagem depressivo, eu nunca tinha olhado por esse viés. Ou então, caramba, olha aquela visão que eu tinha sobre aquela mãe e hoje eu consigo entender a partir de outros, né, de outras leituras da psicologia. Então, acho que é sempre muito bem-vindo, assim, fazer esse tipo de leitura, porque é quase como uma forma de a gente compreender mesmo melhor o que a gente está lendo, o que a gente está vivendo, né, e de se apropriar. Mas eu costumo não fazer isso, assim, eu costumo, inclusive, me recuso, às vezes, a tentar colocar muitos transtornos nos livros, sabe? A gente tem essa tendência, né? A gente adora de, ai, olha, tem um aqui, tal CID, né? Tal transtorno aqui. Mas eu acho que o texto literário ele é muito mais que isso, assim, né? Acho que, inclusive, a minha origem, né, por ser lá na literatura, eu olho com muito respeito, né? Essas criações. Então, eu vejo mais essa relação entre os dois mundos como um exercício de empatia e humanização. Então, acho que pensando nisso da criatividade, da imaginação, quando a gente é criança, a gente nem imagina o que a gente está fazendo quando a gente está lendo, né? E é muito engraçado que cada um cria um personagem na cabeça, cada um tem a voz desse narrador ali na cabeça, é tudo muito seu. E nunca você vai conseguir trazer para o outro exatamente aquilo que você teve na sua imaginação, mas é algo muito vivo, né? Então, eu costumo dizer, eu nunca vou saber o que é viver uma guerra, sei lá, no Iraque. Eu nunca vou saber isso. Mas eu já li um livro em que a personagem passou por isso e eu vi o quanto foi difícil e eu vivi aquilo com ela, né? Porque tem aquilo do pacto do leitor com o livro, né? Tudo que está ali é verdade, né? Mesmo que seja ficção, é tudo verdade. Eu acredito. Eu parto do pressuposto de que ele está me contando algo que é real ali naquele universo. E assim, o Hillman também fala isso, que muitas coisas acabam acontecendo no nosso mundo por falta dessa imaginação. Porque se a gente imaginasse as coisas, guerras, por exemplo, não teriam por que existir. Porque quem consegue imaginar isso e ver dando certo, sabe? Quem consegue entender esse movimento, esse massacre, morte, tantas coisas horríveis acontecendo, se tivesse imaginado isso, essas pessoas que movimentam, que promovem esses movimentos de guerra, se elas tivessem imaginado, se colocado no lugar dessas outras pessoas, talvez isso nunca acontecesse, né? Então, acho que a literatura, ela é esse lugar, esse
esse, essa ferramenta para a gente exercitar nossa imaginação, porque tem aquilo, né? Hoje, quando eu atendo, eu ouço muitas histórias e eu já lembro de vários livros que eu li. Ai, parece tal personagem, parece tal livro. E isso, sim, é muito meu, é muito rápido de fazer, são analogias muito rápidas. E até penso, nossa, tem que fazer alguma coisa com isso, né? Porque é uma coisa natural para mim, né? Mas é aquilo, eu exatamente por ter vivido essa experiência com essa personagem e não ter banalizado aquele sofrimento, não ter colocado como algo, ai, nossa, que besteira isso que ela está apresentando como dor, né? Não, e isso é uma coisa que a gente aprende na psicologia, mas que é até difícil de ensinar, que é isso de você não banalizar nenhum sofrimento, não colocar uma régua, né? Ah, esse aqui tá sofrendo pouco, esse sofrimento é bobagem. Não existe isso, né? Toda dor é dor, toda narrativa que é trazida pra gente tem um porquê de existir. E eu não tô ali para julgar o que é certo, o que é errado, que deveria ter sido feito, né? E sim para acolher essa pessoa. E acho que a literatura já começou a fazer isso comigo, né? Então, eu começava a olhar as pessoas e falar, não, calma, mas isso está me lembrando tal livro. E eu lembro que não era tão fácil assim de colocar o que é certo e o que é errado, né? A gente tem esse viés cristão de dicotomizar o errado, o certo, o bom e o mal, e até as novelas hoje em dia estão tão mais complexas que é difícil até de a gente colocar os personagens em um lado só, né? Porque o ser humano é isso, é ambiguidade, é incoerência, eu oscilar, né? Eu até brinco às vezes, gente, se essa pessoa fosse só a violência que ela promove, fosse só os maus tratos, era fácil, né? A gente já ia dizer, nossa, que pessoa horrível. Mas ela não é só isso, ela é todo um pacote, ela é todo um compilado de experiências e de coisas muito boas também. E acho que a literatura coloca a gente em contato com isso. Então, são personagens que, por exemplo, eu já li livros que... Esse é a Cachorra mesmo, né? Ele é bastante violento, assim, ele tem uma perspectiva difícil de ler a partir da maternidade, mas, poxa, se eu não tivesse lido aquilo, talvez eu nunca tivesse imaginado aquilo sendo possível, né? E aí eu não vou poder falar muito porque é um livro curto, então vai ser muito spoiler, né, se eu falar. Mas tem livros assim, que são contados a partir da perspectiva de torturadores, sabe? Eu gosto muito de estudar a ditadura militar, né, esses períodos de opressão, e por muito tempo eu fiz muitos estudos nessa área da literatura brasileira. E aí o Bernardo Kucinski, que é um grande autor, está vivo ainda entre a gente, que é muito maravilhoso, ele se centra muito nesse assunto, né? Até porque a irmã dele foi presa política, inclusive foi sumida pela ditadura, e isso é tematizado nos livros. E imagina, ele escrever a partir do ponto de vista do torturador, colocar aquele cara que também é um ser humano, né? Mas como personagem principal ali. Então, eu acho que esses exercícios, que o cinema também faz, mas eu acho que a literatura tem algo que é mais profundo, porque é aquilo, tá só na nossa cabeça, é algo que a gente está criando junto com o que a gente está lendo. Então, eu enxergo essa aproximação, esse diálogo entre literatura e psicologia de uma forma bastante rica, sabe? Às vezes é muito difícil a gente falar dos nossos problemas, a gente olhar para os nossos familiares ou pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente mesmo, e enxergar o que está acontecendo, né? É aquilo, quem vê de fora é mais fácil. Muitas vezes, se eu ler um conto e eu identificar naquele conto algum aspecto meu, pode ser que aquele conto me ajude a pensar a minha vida. E, nossa, aquilo que ela fez eu podia tentar fazer também. Ou não tentar fazer, porque já vi que eu não ia aguentar, enfim. Então é isso, eu acho que é essa possibilidade, sabe? É esse abrir, alargar o olhar, né? Igual o Guimarães falava, vamos alargar o nosso olhar. Eu acho que a literatura faz isso, né? E infelizmente nos cursos de psicologia, a gente só lê texto de não ficção, a gente só lê texto acadêmico, textos teóricos, a gente só lê obras assim muito cheias de verbetes e que é uma coisa muito técnica, né? E a gente não tem espaço para imaginação, a gente não tem espaço para ficção. E ao mesmo tempo tem aquilo, tudo que meu paciente está contando é verdade? O que é verdade, né? O que é ficção? O que é verdade, o que é ficção? Tem aquela frase, né, que a nossa memória é um grande campo de edição. A partir do momento que aconteceu, e eu sou só testemunha daquilo que eu vivi, a minha memória vai editando e vai cortando e vai fazendo os movimentos aí para aquilo ser
guardado de alguma certa forma, né? Tanto intensificando, quase pensa na sala de edição mesmo. Vamos colocar um som mais alto aqui, porque isso foi muito chocante. Ou vamos cortar isso aqui, que isso aqui não é muito importante que eu fiz, sabe? Não é muito relevante. Ou então, nossa, dá um zoom aqui nesse rosto, olha aquela lágrima, né? E acho que é isso, a nossa memória faz isso. Então, tudo é ficção, tudo é ficção. Tudo, tudo, tudo. E por que que eu não vou respeitar aquela narrativa, aquilo que está me sendo falado como por meio da ficção, para entender essas pessoas, sabe? O último livro que eu li chama O Acontecimento, da Annie Ernaux. Ele é publicado pela editora Fósforo, que é uma editora recente aqui no Brasil. E essa autora, ela é bastante, sim, conhecida na França, e mesmo depois de vários livros publicados, ela decidiu escrever esse livro, que é sobre a experiência que ela viveu de cometer um aborto, de fazer um aborto. E ela fala que parece que todos os livros que ela escreveu antes falavam sobre isso de alguma forma, mas ela não queria olhar para isso. E ela fala que tudo que ela viveu para contar para as pessoas. Ela viveu exatamente para ser essa testemunha e trazer aquilo. Porque é isso, quando eu leio ali, eu não me sinto mais só, sabe? Eu leio tudo aquilo que aquela mulher viveu, e se eu tiver uma vivência parecida, a minha solidão ali tem, né, ela fica um pouco mais acalmada, vamos dizer assim, ela é um pouco acolhida, né? Isso para mim desde a infância fez muito sentido, né? Às vezes eu vivia coisas que eu não entendia e eu pensava de uma forma que as pessoas não pensavam. Aí eu falava, não, não é possível, eu devo estar muito errada. Mas aí eu ia vendo as personagens, ia vendo, nossa, aqui tem alguém que parece comigo. O triste é quando você percebe que você só parece com pessoas da ficção. Mas isso É também. muito junguiana mesmo, a Bia. Eu estava pensando aqui nessa perspectiva, né? Você falando, eu estava pensando nessa perspectiva, né? De, assim, de se encontrar no outro, né? No texto literário, enfim, né? De se encontrar no outro, mas também quando aquele personagem fala, não é... Né? Quando a personagem fala, não é só a personagem que está falando, mas, de certa forma, a gente se enxerga naquela situação, né? E aí já lembrei do consciente coletivo do Jung, enfim, lembrei um pouco disso. Sim, é Né? isso, assim. Acho que esses conceitos, quando a gente aplica, assim, quase como teoria, exemplo, fica um pouco utilitário demais, sabe? Mas para fins pedagógicos, às vezes pode ajudar e eu não vou rejeitar isso, sabe? Acho inclusive legal, né? Ah, vamos estudar um estudo de caso e aí, na verdade, não vai ser um caso, vai ser um personagem literário, como você mencionou. Acho rico isso, mas não ser utilitário, porque é aquilo, a literatura, enquanto ela tiver esse estatuto de não servir para nada, é que ela está no lugar certo. Como Porque é arte isso, mesmo, né? a Senão a gente arte, perde, exato, senão a gente vai ficar numa dimensão de utilitarista, como você trouxe, né? De estágios, isso. digamos assim, e aí você vai perder a literatura enquanto arte, né? Que aí daí você vai ficar colocando ela em caixas, né? Exato. E aí isso já me lembra a psicologia de novo, porque eu penso o direito à literatura, né, um texto do Antônio Cândido, que é um grande pensador aí da letras, das humanas, e que ele tem esse texto muito lindo, assim, serve para todas as áreas, eu acho, né? Também é bem acessível, se vocês quiserem ler, eu super recomendo. Tem bem disponível na internet. E ele fala que a literatura como um direito, assim como o direito à moradia, assim como o direito à alimentação, assim como o direito à educação, a literatura como um direito do ser humano, né? Como um direito básico, um direito humano. E isso, claro, pensando em todas as artes. Mas aí a gente pensa, né? Tem muito esse discurso na psicologia social, mas que eu acho super válido, que é quando a gente fala, nossa, devia vir terapia para todo mundo devia ter acesso à terapia. Só que, gente, tem gente que não tem comida, né? Tem gente que tá com fome, que não tá conseguindo raciocinar. Como é que ele vai sentar na frente do terapeuta, do psicólogo e vai falar sobre o que ele tá sentindo se ele tá o corpo dele não está em condições para isso, sabe? Ele precisa de outras necessidades. Aí a gente já vai para o Maslow, que o pessoal aí da psicologia logo vai ver, das pirâmides de necessidade e tudo mais. Que é isso, né? Tem um porquê dessas pessoas terem dito isso, porque nós somos de carne e osso, nós somos animais também, nós temos que cuidar dessa nossa biologia antes de mais nada. Então, esse direito tem que ser nosso direito, mas a gente vive num país, né, que é tudo tão subdesenvolvido, tudo tão precário, que aí, às vezes, literatura e psicologia vira privilégio, né? A gente tem vergonha, às vezes, de dizer que está lendo, que está fazendo terapia por causa do valor, né? A gente sabe que hoje os livros estão caríssimos, né? Agora, tá, assim, a preço de capa é R$ 70.
E aí você pensa, poxa vida, eu vou, né? Como é que eu faço? Imagina, se você fizer a soma de todos esses livros aqui que eu tenho, né? Tipo, dá vergonha, né? Assim, se você for encarar nesse sentido. E o mesmo para terapia, né? A gente sabe que existem valores sociais, que existem clínicas que atendem de forma gratuita, mas a gente sabe que não é todo mundo assim, e sabe que precisa também investir, né, nessa questão. Tem todo um porquê disso ser cobrado, mas também eu fico nesse lugar, né, de, tá vendo? É um direito também, a saúde mental e a literatura, né, deveriam ser direitos também dos homens, das pessoas, da gente, porque isso é parte do que a gente é, né? Então, eu de novo eu cruzo esses dois universos assim, E acaba nessa sendo um discrepância. privilégio, né? E assim, é isso, pensar que quantas pessoas, né, conseguem ter uma aproximação literária e quantas pessoas conseguem, né, ter acesso à saúde mental, né? Então, com certeza, eu acho que esse diálogo é fundamental, né? O quanto é direito, né, e deve ser tratado nessa perspectiva, porque senão é isso, quando a gente pensa, né, em quanto cada um acessou esse lugar, né, da saúde mental, e aí se a gente vem às vezes de famílias mais simples, mais humildes, nunca foi visto como uma prioridade, né? A literatura, então, muitas vezes inacessível, ou então, né, aí lembro lá do Bourdieu, do Capital Cultural, então o quanto, né, muitas vezes a gente vai herdar ou não essa relação com a literatura a partir das experiências que a nossa família teve. Então, assim, se a nossa família também estava preocupada ali, né, em correr atrás do arroz e feijão, como é que ia garantir momento de leitura, né? Aquela clássica história, né? Aquela clássica cena das famílias lendo para as crianças, assim, né? Com certeza isso é privilégio, porque, né, dentro da realidade brasileira, a maioria das famílias proletárias, né, estão em busca ali de dar conta do arroz e feijão do filho, né, da filha, enfim. Então, acho que é sempre importante a gente pensar nisso também, né? E o quanto, talvez, quando a gente vai ampliando esses nossos horizontes, essas nossas perspectivas, a gente é capaz também de olhar por algumas trajetórias, né, que às vezes não nos conectaram com a literatura. Eu, por exemplo, fui me conectar com a literatura e ter o hábito de leitura muito tarde, né? Depois que eu acessei propriamente o ensino superior, né? Porque antes disso era aquela leitura mais para o ensino médio para a escola, né? E as leituras religiosas, que fazem parte da minha formação, né, por um tempo. Mas percebo que na minha família, né, proletária do ABC, não tinha esse espaço, né, porque ó, as preocupações eram outras, né, mas aí mas também é isso, não é também, né, porque foi assim, sempre vai ser assim. Então, tem essa perspectiva de entender os nossos motivos, né? Porque senão a pessoa cai naquele lugar também assim, eu não gosto de ler, porque não, né? Será que não gosto de ler ou será que nós não tivemos oportunidades, né? Será que tivemos? Deixa eu ver. Tá aí, Bia? Tá. Ai, que mudou a tela aqui para Tô, mim. tô aqui. Será que nós tivemos, né, oportunidades, assim, né, será que fomos convidados a momento, né, literário? Será que a escola, porque muitas vezes a escola pública não é esse lugar, a biblioteca como um ambiente cerceado, né, e todas essas questões também para o campo da psicologia, né, então, muito bacana esse debate aí, né, sobre o direito à saúde mental e à literatura. Eu também fiquei pensando aqui, Bia, uma coisa quando você estava falando, tem um vídeo, não sei se você já viu, da Casa do Saber, que quando você estava falando, né, se a gente perdi um pouco agora, mas assim, dessa perspectiva de que se a gente tivesse alguns acessos à literatura, enfim, talvez a gente não teria guerra, não era bem isso que você estava colocando, perdi aqui o fio, mas Era a assim, imaginação, né? A da imaginação. imaginação, da imaginação. Isso, perfeito. E aí teve um vídeo que eu fiquei assim muito impressionada que eu vi da Casa do Saber, que chama Quando a Ficção Científica Vira Realidade, que é um vídeo que vai apresentando muitos, né, dos acontecimentos históricos que antes a gente já encontrava pistas na literatura. Eu achei fantástico, né? Eu não gosto muito de ficção científica, não é um dos meus gêneros favoritos, mas eu comecei a olhar com outros olhos depois que eu escutei esse vídeo da Casa do Saber, né, que vai dialogar aí com a psicologia. Eu achei incrível isso, assim. Então, como de fato, mas será que
Que a literatura, né, antecipa, de certa forma, né, a realidade, né, nessa perspectiva, né? Uhum. É bem isso, assim, durante a pandemia eu assisti uma palestra que era um rapaz que ele estuda a literatura de ficção científica, então ele monstros, né, guerras, né, distopias, né, que é essa projeção de um futuro em que tudo dá errado, tudo é catastrófico, que essas pessoas já estavam mais bem preparadas do que nós, que não lemos esses livros, para encarar uma pandemia. Eu fiquei, gente do céu, olha que incrível isso, né? Porque quando a gente usa, por exemplo, 1984, do George Orwell, né? Um livro, assim, canônico já, né? Um livro muito famoso, em que ele foi escrito em 48, e aí você, né, ele mudou só a ordem das letras e projetou aquele futuro para 84. Mas quando a gente lê aquilo, é assustador de quanto é possível se imaginar naquele universo, em que tudo é filmado, né, o próprio nome Big Brother, né, o Grande Irmão, vem desse livro, que também é pensado a partir de uma perspectiva de uma distopia, um mundo em que é tudo controlado por telas, que a gente é dividido em classes e as nossas palavras são refeitas, os dicionários são relançados a cada ano para controlar o que a gente sabe, porque a nossa linguagem é o que a gente sabe do mundo. E aí, a partir do momento em que não existe uma palavra para dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo não existe. Ou então eles associavam, né? Era a língua da nova fala, colocava amor e ódio, era uma palavra só, porque eles começam a juntar esses dois conceitos como algo super normal de acontecer junto, né? Não existe mais a verdade que é contra a mentira, é uma verdade mentira. E a gente está numa época de fake news, assim, isso é assustador, que é quase pensar, nossa, eles estavam, né, vendo o futuro, né, nessa imaginação. Então, por isso que me conecto tanto com essa ideia do Hillman, né? Da capacidade de imaginar o mundo que vai, talvez, tirar a gente dessa realidade que a gente está. E aí eu lembrei do Krenak, né? Do Ailton Krenak, que, assim, é uma pessoa amada demais, né? Quem não conhece, vai atrás. É um grande pensador aí, filósofo, enfim, que é indígena, né? E ele é desses povos originários e foi uma pessoa super que cresceu na pandemia, né? Ele lançou vários livros e o próprio Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o primeiro livro dele lançado, né, pela Companhia das Letras, pensando exatamente como que esses povos que desde o começo já estão para resistir, ou seja, desde o começo o mundo deles já está acabando. Isso que a gente está vivendo só agora, com o vírus da pandemia, os indígenas e os povos originários estão vivendo desde quando a gente pensa gente. Eles já estavam aqui há muito antes e já estavam sobrevivendo, já estavam resistindo. E o fim do mundo deles, então, era todo dia, né? Principalmente agora que a gente tem o bombardeio, né, de notícias de quantas pessoas, né, desses povos originários têm morrido, como essa população tem diminuído, encolhido. Então, isso, assim, é muito triste de parar para pensar, né? E eles estão resistindo, e eles estão ali. Gente, não ouçam os sonhos de vocês, né? Tem toda essa discussão do sonho, que também é bastante junguiana, né? De ver o sonho como essa narrativa, como um mergulho nesse outro mundo possível, né? E então, assim, isso para mim é incrível pensar, sabe? Isso que você falou dos livros premeditarem o futuro, porque, de certa forma, a gente é muito previsível, né? A gente parece que está querendo a mesma coisa desde o tempo das cavernas, né? A gente está só saindo para trabalhar e para poder comer, para poder viver numa caverna, para poder ter aquela pessoa com quem a gente se relaciona sã e salva ali também. Então, assim, é previsível se a gente olhar, né, que é o que o Krenak traz, se a gente continuar com esse pensamento de que nós somos o centro do mundo e que nós vivemos e temos que pensar só de se utilizar da natureza e só colher e usar essas coisas, a gente já sabe que vai dar ruim, né? A gente já sabe. Então, vamos imaginar outros mundos, vamos imaginar outras perspectivas. Então, acho que a ficção científica ela está muito avançada, né? Acho que até por isso que muita gente tem resistência para ler, eu me incluo,
Porque Eu é também. isso, gente, Acho que é o como que medo. eu vou dá medo, né, assim, eu prefiro uma coisa mais contemporânea, né, uma ficção, assim, sem muitos seres sobrenaturais, sem outros mundos, porque Ou vamos assusta. ler o passado, né? Vamos ler o passado que já aconteceu, não tem como a gente mudar Isso, é mesmo, a seguro, gente não. né, é mais É, seguro. Exato, então acho que sim, é um quase usando aí as palavras do Freud, né, quase um mecanismo de defesa nosso, a gente não querer acessar essas obras, né. A gente, não gosto disso, tipo, por que será? Olha sua resistência aí, né, tipo, olha o seu bloqueio aí, né. Então, olhar para isso de outra forma é muito assustador e encantador também, né. Olha o que que a gente tem nas nossas mãos e a gente não está olhando para isso, né. Muito legal. sim, com certeza. E aí eu também, outra coisa que eu anotei aqui, que para mim, assim, nunca tinha pensado nessa perspectiva, até uma colega minha da psicologia, a outra Beatriz também, que é a Beatriz Brambila, ela me presenteou com um livro, né, que se chama Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade, e da Michelle Petit, acho que é assim que fala. E aí ela vai falar, né, assim, é um livro que me tocou muito, porque também traz uma perspectiva da educação não formal, assim, né, da literatura dentro da educação formal e não formal, e como mecanismo de resistência, né, de sobrevivência, digamos assim. Então, eu também dentro dessa relação, né, entre psicologia e literatura, você considera que a literatura pode se apresentar como, não sei se a palavra é essa, como refúgio, como cura, né, ou como esse lugar, né, onde a fantasia, onde a arte me dá suporte aí para resistir ou para ressignificar, não sei como que você percebe isso. Eu acho que se eu respondesse qualquer coisa que não fosse sim, eu estaria sendo hipócrita com a minha própria vida, assim, porque eu muitas vezes me refugiei nos livros, né? E ouço isso de outras pessoas, né? Que têm os livros como uma memória boa de uma infância muito triste, por exemplo, ou que estava no contexto escolar, a biblioteca era o único lugar seguro, né? Aqueles livros, aqueles personagens eram muito mais é, próximos do que os familiares, né? Então, assim, eu acho que sim, 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 né? Eu acho que a literatura é sim um refúgio, é um lugar de amparo. A literatura, ela não salva. Eu não acho que ela não salva. Ela faz a gente olhar para feridas, ela faz a gente olhar para coisas que o homem é capaz de fazer que são muito ruins, muito feias, né? Mas ela humaniza a gente, né? E não querendo dizer, fazendo essa distinção, né, de homens e animais, até porque, né, nunca, para mim, inclusive os animais são tão mais superiores do que nossa espécie, né? Mas pensar nessa humanidade como essa capacidade de refletir sobre o que a gente faz. Se isso é que nos distingue, né, nos gatos, qual é a minha distinção com relação a eles? Teoricamente, né, de acordo aí com os estudos, não sei se eu vou falar alguma besteira, mas a minha capacidade de refletir sobre o que eu estou fazendo, de pensar, de criar planos, né, de me lembrar, de sentir saudade, ou de falar sobre os meus sentimentos, né? Se essa é a diferença, então a gente não está fazendo isso, né, tão bem assim para dizer que a gente está super lá ali em cima no topo da cadeia alimentar, né? E acho que a literatura, ela ajuda a gente a entrar em contato com esse nosso universo subjetivo, com os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente sente coisas quando a gente está lendo que é difícil de colocar em palavras, que é difícil de expressar, ou coisas que eu sentia e que eu achava que, nossa, mas isso aqui deve ser besteira. E aí, de repente, aquilo eu vejo passando pela vida da personagem, ou aquilo sendo apresentado ali, e aí eu penso, tá vendo? Não era qualquer coisa. Talvez isso seja importante, né? Talvez eu deva olhar para isso, ou eu também vivi isso, e aquilo que eu já falei da solidão, da gente não se sentir só quando está lendo. E pensando na cura, aí eu tenho um pouco de aversão a essa palavra. Pensando que cura é aquilo de deixar a gente com comportamentos adaptáveis e que são esperados de ter em sociedade. E aí a gente entra em toda aquela nossa discussão mais política e social, pensando no capitalismo e tudo mais. Então, acho que é uma discussão bem a respeito do que se faz na terapia, pensando em cura, porque é isso, a gente vai curar o paciente para colocar ele funcionando
o capital. Então, a gente vai... que é curar o paciente? A Clarice é muito sábia quando ela fala que até que os nossos defeitos, né? Até ela fala assim, muitas vezes é o nosso defeito que sustenta o nosso edifício inteiro, né? Então, poxa vida, eu não quero ir para o setting terapêutico, eu não quero ir para a terapia para curar quem eu sou. Eu quero só saber que eu sou isso. Então, é trazer para minha consciência, é trazer para minha mente, para eu ter ciência de quem eu sou, né? Por isso a gente fala tanto de autodescoberta, né, dessa autojornada na terapia, porque a gente vai entrar em contato com quem a gente é. E isso pode ser muito doloroso, né? Pode ser muito difícil, porque a gente fica com muitas máscaras, muitos artifícios para a gente sobreviver nesse mundo que é cruel. E aí a gente pensa, eu tenho que parar de ser assim, eu tenho que parar de ser tão melancólica, eu tenho que parar de ser tão sensível. Para quê? Quem disse que tem que parar, né? Onde está escrito isso? Talvez tenha que parar porque, ao invés de você estar sendo assim, você poderia estar produzindo mais, você poderia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro. E aí, né? Para quê? Para que eu quero ganhar tanto dinheiro se humanamente não dá para nem eu gastar tudo isso, né? Então, acho que são pensamentos que não tem como a gente desassociar, né? Da literatura e da clínica, da psicologia. Porque quando a gente vê muitos perfis no Instagram, né, de alguns psicólogos, terapeutas falando, e aqui você vai se curar, aqui a gente vai trazer a cura. Eu fico um pouco com medo dessa palavra, porque eu não quero me curar, né? Eu quero só conhecer quem eu sou, e eu quero lidar com esses vários eus aqui dentro de mim da melhor forma possível, sabe? E reconhecendo que o sofrimento é válido, reconhecendo que é uma forma de a minha alma expressar o que ela está sentindo, e que nem tudo vão ser flores, nem tudo vai ser lindo, nem tudo vai ser como, né, um filme hollywoodiano, e tá tudo certo, né? Eu tenho muito essa discussão com o Eric, ele sempre fala, não, você gosta de história triste, você gosta de filme ou de livro que tem final aberto, e eu falo, mas é porque a vida é assim, sabe? Tipo, não tem como, eu fico muito... Eu penso, podia ir tão longe, né? Se promovesse uma discussão, se promovesse uma conscientização, essas obras. E eu acho tão mais rico quando eu leio, olha como essa personagem é ambígua, sabe? Olha como essa personagem é incoerente. Ela fala que gosta de tal coisa e faz outra. E que, na verdade, isso é igual a mim, né? E como é que eu consigo ter empatia por essa personagem e não ter empatia com a minha sogra, por exemplo? Ou com a minha cunhada, ou com o meu irmão, né? Eu fico, não, eu tô brava com o meu irmão porque ele falou tal coisa e fez outra. Mas a minha personagem favorita do livro também faz isso, sabe? Então, pensar nisso também, né? Aí eu acho que poderia ser uma coisa de cura, mas de curar esses nossos olhares tão acusativos, né? De olhar o outro como errado, ou a gente mesmo como errada. E aí eu acho que os livros ajudam a gente a dar voz para muitas coisas e a respeitar também os outros. Você falando nessa questão, né, de LGBTQIA+, né, do livro da diversidade, eu lembrei que esse aspecto na literatura, para mim, é muito importante também, das minorias, né, de tanto pensar as mulheres como uma minoria, como pensar qualquer mulher ou qualquer pessoa né, do espectro ali, né, que esteja em qualquer uma das siglas, né, ou que nem seja no mais, digamos assim. E eu li também recentemente um livro que é A Casa dos Sonhos. Está até aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui. Aquelas, né? Esse livro, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Ele é um livro que está catalogado aqui como autobiografia, e ele pode ser lido como ficção também, porque quando você abre o livro, ela tem vários capítulos e ela vai colocar Casa dos Sonhos como abertura, Casa dos Sonhos como prólogo, Casa dos Sonhos como divaneio, Casa dos Sonhos como possessão demoníaca. E aí, o que é essa Casa dos Sonhos? A Carmen Maria Machado, que é uma autora portuguesa, mas que mora nos Estados Unidos, ela é lésbica, na verdade ela é bissexual, e isso foi todo um processo, né, para ela se entender assim, para ela se reconhecer assim, e ela escreve esse livro para falar sobre abusos em relações, né, homoafetivas, de pessoas do mesmo sexo. E aí, isso é tão difícil de a gente ouvir falar, né? É tão difícil de chegar a público,
porque também pode ter muito estigma envolvido nisso, né? Tá lá, tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que era errado, né? Elas também se batem, elas também brigam. E aqui a literatura serve como um meio de fazer isso chegar à tona, chegar aos outros, né? Então, não existe não existe forma para relatar o que ela viveu do que a gente já conhece, o relato tradicional. Oi, meu nome é Carmen Maria Machado, eu vivi abuso, nanana. E se ela fala isso, muita coisa se perde. Quando ela transforma isso nesse livro, que ela cria em vários capítulos uma personagem, que ela coloca vários trechos da vida e ela vai misturando todos os gêneros. Ela coloca diálogo, ela coloca ficção científica, mais de ordem fantástica, ou que lembram contos de fada para contar, ou ela conta a partir de uma perspectiva mais contemporânea mesmo, assim, do personagem que sofre e tudo mais. Então é isso, não existe uma forma já dada de discurso ou de narrativa que dê conta do sofrimento que ela viveu. Não tem como. Então, por isso esse livro tem que ser assim tão plural, tem que terminar com o final em aberto, ele tem que, porque é isso, sabe? Porque se eu der um final ou se eu colocar uma personagem, sei lá, mais romantizada, perde aquilo que precisava ser dito sobre essa experiência. E quantas pessoas vão começar a olhar agora os relacionamentos de outra forma porque leram esse livro, sabe? Então, acho que, enfim, só ganha quando esses dois universos conversam. A gente só tende a ganhar quando a gente trata o outro com respeito, sendo esse outro ficcional, sendo esse outro de carne e osso, né? Tem uma mulher maravilhosa que chama Jerusa Zeumes, que ela é incrível, assim, inclusive você tem que entrar em contato com ela para chamar ela para falar aqui, assim, porque eu sou discípula dela, né? Ela é da área da letras também, e ela inventou um método, ela criou um método chamado escrita curativa. E aí a gente conhece vários cursos de escrita terapêutica, escrita criativa, que é para ensinar pessoas que querem publicar livros a como escrever os livros, ou então como usar da escrita algo que possa ser terapêutico para mim, né? Tem essas duas vertentes bastante já consolidadas aí. Mas o que ela criou foi olhar para a palavra, olhar para o meu trauma e olhar para aquilo que eu sou como potência, que aí também tem tudo a ver com James Hillman, e aí talvez por isso que eu seja tão apaixonada. Mas é isso, aquilo que me acontece todos os dias, porque o trauma, ele toma conta. E quais são as imagens que meu corpo sente, que meu corpo produz? Que texto é esse que eu não coloco para fora quando esse trauma me acontece? Isso ser minha potência, isso ser uma parte de mim, e eu reescrever essa história. Porque assim como toda narrativa, ela pode ser reescrita, ela pode ser reinventada, reimaginada. E é isso, assim, eu tirar aquela menininha do conto que estava sozinha e que acabou sofrendo e colocar um outro personagem ali, ou mostrar para essa menininha que hoje ela não está mais sozinha, sabe? Isso é eu imaginando esse mundo possível. E ela coloca essa ideia a partir do Derrida, do Guattari, trazendo outros do Barthes também, outros pensadores incríveis, do texto como corpo. Então, sabe, a partir dessa perspectiva, eu nunca mais li da mesma forma, eu nunca mais escrevi da mesma forma. Eu não vou mais pegar um livro e massacrar o livro. Ah, esse livro é ruim, esse livro é aquilo, porque eu jamais faria isso com uma pessoa. E entendendo que esse é um corpo que se apresenta na minha frente, e aqui eu estou me relacionando com a Carmen Maria Machado, nesse corpo, nesse livro, eu reverencio esse corpo, sabe? Eu respeito, ele traz marcas, ele traz aspectos que vão muito além daquilo que eu estou lendo, né? E pensar também nos recursos que a gente usa quando a gente vai falar. Então, a sequência das frases, as lacunas do texto, as palavras que eu escolho, né? Um professor na faculdade, ele ensinou a gente a fazer isso quando a gente lia os textos. Circular as palavras que remetem àquela sensação que a gente teve quando leu. Então, aqui é um texto inundado, então tem muitas imagens de água. Aí circular todas essas palavras que remetem a esse mundo aquoso, esse mundo da água, ou da violência. Quais são os termos, os verbos, né? Olhar para a forma do texto, olhar para a materialidade do texto, também como um exercício, né? De enxergar todas essas outras nuances, né? Que a gente enxerga na pessoa quando a gente vê
os movimentos que ela faz, como ela gesticula, quais palavras ela usa, que forma que ela se movimenta, para onde ela olha, né? Que aí tem todos os estudos, né, de microanálise, análise dos micro, não sei o que, da face, aí onde ela, né, do metaforando, né? E aquela, ela levantou um pouquinho aqui o rosto e no texto é aquilo. Olha quantas vírgulas ela colocou aqui, olha quantos verbos, quanta ação, ou que quando uma cena é mais triste e aí aquela cena ela quase não é descrita em verbos, ela é quase só de sensações, sabe? Então isso assim, eu fico até arrepiada assim de pensar, sabe, dessas O coisas, porque é livro muito lindo. No livro a cachorra, né? Sim, Ela usa palavras humanas para se referir a cachorro e palavras, né, do mundo animal para se referir às pessoas, né? É incrível isso também. sim, que para a galera do ensino médio é o Vidas Secas, né? Assim, a gente aprende isso, a antropomorfização, né? Que cai no vestibular, enfim. E aí, por quê, né? Por quê? E por que e é isso? Usar um termo fora de contexto, ou que não é geralmente usado naquele contexto, faz a gente pensar, né? Ele cria um novo movimento, tira a gente do automático. E acho que ser psicólogo é também sair do automático, né? É olhar o sistema todo funcionando, é tudo aquilo que eu estou ouvindo. Calma, mas vamos olhar para essa palavra que você falou. Não, disso tudo que você me contou, volta em tal trecho. É ter essa escuta ativa, que é muito difícil de ter, né? Que a gente fala, não, eu consigo ouvir, mas na primeira oportunidade que você se confronta com isso, é muito fácil de a gente contaminar o discurso do outro com o nosso discurso, né? No que você falou, eu ouvi que, mas não é o que você falou. É tão difícil de ouvir o que a pessoa falou. A gente ouve o que a gente quer ouvir, a gente ouve o que a gente pensa, a gente ouve o que a gente não gosta, a gente ouve algo que é só para refutar, mas algo tira a gente desse lugar, né? Eu tenho um professor que fala assim, quando eu falo o nome das pessoas, eu menciono, para sei lá, um atendente. Antes de pedir o que eu preciso, eu pergunto qual é o nome dele, ele fica desconcertado. Ele não sabe o que responder. Porque ele está tão naquele papel de só prover, só falar daquilo que ele está fazendo, do papel dele ali, que ele esquece quem ele é, e aí fica desconcertado, sabe? Fica, nossa, calma aí, alguém está lembrando o meu nome, né? Alguém está lembrando que eu tenho um nome. O que é ter um nome, né? E aí vira super filosófico, se a gente quiser, essa discussão, mas e que é incrível, né? Porque é isso, ser psicólogo é não só dentro da salinha ali, quando eu estou no divã, quando eu estou, enfim, no RH, ou quando eu estou no hospital, atendendo nos leitos. É 360 graus, é uma ética, né? É um jeito de viver que não pode ser só em alguns aspectos. Eu só respeito quando é paciente meu. Quando tá no trânsito, eu xingo, quando tá no trânsito, eu não tô nem aí. Com a minha família, então, aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tipo, nossa senhora, né? Não, tem que ser um exercício ativo, quase que numa eterna vigilância de responsabilidade, porque é um outro corpo, é uma outra pessoa, é uma vivência ali que eu tô vendo só um pedacinho, né? E olhar sempre com respeito, olhar sempre da melhor forma possível, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está sentindo, né? E aí, quando eu uso outra palavra para falar, quando eu uso ou quando eu pergunto o nome da pessoa, isso gera um estranhamento. Então, quer dizer que aquilo a pessoa vai parar para pensar sobre aquilo. Ela não está no automático. Se eu ler um livro em que os cachorros todos, quando a gente vai falar deles, a gente usa lamber, a gente usa morder, a gente usa... Mas quando eu vou falar da mãe com o bebê, eu não uso esses verbos, né? Eu estou entrando no automático, estou entrando aí numa linha de tradição já, não estou fazendo nada novo. Mas quando eu cruzo as duas coisas, né? E aí ela coloca da ninhada, né? Daquela no cio, né? A cachorra no cio. Aí você fica até meio, nossa, isso aqui tá forte, né? Mas por que será, né? E aí já gera várias outras coisas, e aí não fica sendo só uma coisa que você não participou ativamente do que você fez, né? É aquilo, a leitura como um processo ativo, a reflexão como um processo ativo. Você entra em contato com aquilo e questiona e conversa e fica com vontade de ler mais ou discorda, né, também. Mas é isso, é entrando em contato, né, que a gente descobre. Pena que a gente está caminhando já para a finalização.
E Sim. agora eu queria deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, dizer alguma coisa. Fiquem à vontade. A Gisele agradece, eu que agradeço, Gisele, vocês. Muito bom ver o pessoal aqui da psicologia. Tem pessoal da pedagogia aqui também. Que bom, bacana que vocês gostaram. Fiquem à vontade também para acompanhar, né, o trabalho da Bia, então acessem as redes, né? Ela tem o canal que ela vai também, né, sempre trazendo os materiais. Então, acompanhem o trabalho dela também para vocês irem fazendo essa ponte, né, com a literatura e a psicologia. A Giovana falou que ela vai continuar brincando de analisar personagens da psicanálise. Coitada Pode da brincar. Capitu, né? Eu acho que ela é a pessoa que mais faz isso. A personagem que... Olha lá, eu já estou misturando tudo já. A personagem que mais sofre desse mal. Olá, Bia, o canal é o lado B, é isso? Isso. Acho que se jogar meu nome no Google é mais fácil. Beatriz Jorge. Aí, porque lá do B, eu descobri que tem uma música sertaneja que chama lá do B, aí sempre aparece. Não, gente, por favor, aí vai ter verba, brincadeira. Vai ter polêmica em relação à brincadeira. Ah, gente, mas então é isso também. Nas redes também tem o contato, né? O seu Isso. contato também certinho. Então não esqueçam de Pode preencher a passar lista. e-mail, Instagram, o que as pessoas quiserem para entrar em contato, vai ser um prazer. Bacana. Gente, então eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom, né, ter esse espaço, acho que para a gente também ter um pouco, né, de direito à fantasia, reflexão, parar o que a gente estava ali fazendo, envolvidos nas atividades diárias e ter um momento, né, de fruição aí, de lazer, de tantas coisas, né. Então, Bia, brigadão pela participação, gostei muito. Obrigada, gente. Obrigada de novo, Paula, foi incrível. Você Imagina, eu trouxe que vários pontos agradeço. muito legais para conversar. Você viu que eu sou animada, né? Então, se deixar, eu falo Somos duas, até. então, a gente, se deixar, a gente fica aqui, ó. Sim, faz um, Pessoal um da noitão, educação, né? né? Pessoal da educação é assim. Sim. Obrigada, Obrigadão. gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite aí tchau. para vocês. Tchau, tchau. Tchau.